Amém? Ainda de pé, irmãos. Já vai sentar já. Lucas capítulo 2, versículo 10 e 11. Dois textos apenas. Nós vamos acabar o culto hoje, 8h30. Amém, irmãos? São 7:45. Então eu tenho aqui exatamente 30 minutos para encerrar esse culto. Eu vou ser rápido. Tá? Aleluias. Amém? Ó, leva os menininhos lá para o Ministério Infantil. Isso, faz isso. Dá desenhinhos lá, lê a Bíblia para eles, canta musiquinha. Aquilo que eles gostam de fazer, né? Lucas capítulo 2, versículo 10 e 11. Então o anjo disse: não tenham medo, pois trago boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Amém? Amém? Você pode aplaudir Jesus por isso? Essa palavra é maravilhosa. Aleluia. Sente-se, sente-se. Eu vou apresentar essa família aqui, que está nos visitando, não, está voltando para casa. Você pode aplaudir Jesus? Domingo eu apresento eles de novo, a Ana, a Demir, seus meninos. A gente tem uma longa história com essa família, irmãos. A gente se conhece há muitos anos, para lá de 10 anos. Louvado seja Deus, estou muito feliz. O que Deus fez no coração deles, no nosso. Louvado seja Deus. Filhos a gente gera, a gente cuida, e os que vão, uma hora volta, né? Volta para ficar ou volta para nos ver. E eu fiquei feliz porque são filhos ali, né? Eu recebi eles há muitos anos atrás. A gente tem uma história longa aí. Mas amém, obrigado, estou muito feliz. Meu coração está explodindo. Né, Emília? Você também, né, Emília? Todos nós, né, Eduardo? Todos nós, estamos muito felizes. Eu mandei ontem mesmo eu já mandei mensagem para a Laís. Falei: Laís, tem 2 adolescentes novos aqui, Daniel e o Davi, que já está no time dos adolescentes. Levanta a mão assim, Laís e Gustavo, ó. São seus líderes agora, Daniel e Davi. Faz assim, Daniel e Davi, faz assim. Isso aí, ó, tá vendo? Amém. Hoje a Rebeca não quis ir no meu colo, ela viu a mamãe e falou: não, eu quero mãe, quero minha mãe hoje, pastor. Hoje não quero o senhor, não. Os motivos pelos quais comemoramos o Natal. Primeiro, nós comemoramos o Natal porque Deus decidiu se revelar à humanidade. Eu não vou explicar a origem do Natal, já dei uma aula sobre isso aqui. Não vou dar aula de história. A ideia não é essa. A ideia é a gente sair daqui carregando esse sentimento de que o Cristo ressurreto nasceu. Aí tem aquele pessoal, né? Não, mas não é bem nessa data, não é bem aí. Há uma ideia que ele nasceu em abril, não foi em dezembro, porque... Irmãos, não importa a data, ele nasceu, sim ou não? Ele nasceu um dia, aleluias, ele nasceu. O texto que lemos, obviamente, é o anjo. Eu ministrei isso domingo, né? Ministrei isso domingo. É ele trazendo essa notícia maravilhosa. E o Natal é a maior autorrevelação de Deus na história. Se Deus se revelou na história da humanidade, de Gênesis a Apocalipse, você vê Deus se revelando, mas não existe uma revelação maior do que o Natal. O dia em que Jesus nasceu. Só para você entender um pouquinho, para ficar claro, toda vez que nós falarmos Natal, Natal é Natalis, nascimento. A revelação de Deus na história da humanidade, a maior de todas, foi exatamente essa. O dia em que o Deus torna-se homem e habita no meio dos homens. O Deus invisível tornou-se visível. O transcendente tornou-se acessível. Ele habitou em nosso meio. Coloca para mim João, capítulo 1, versículo 4. Não pode faltar aqui a Bíblia. E a gente trabalha com esses textos maravilhosos que nos traz a revelação. Nele estava a vida, e esta era
a luz dos... Versículo 14, filho. Também esse encaixa também na mensagem, mas não é isso não. Aquele que é a palavra tornou-se carne. João capítulo 1, versículo 14. Aquele que era a palavra, Deus criou o mundo como mesmo? Falando. Deus criou o mundo, então Deus criou o mundo pela... Então significa que Deus criou o mundo por Jesus, porque aquele que era a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. E aí João vai dizer: vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de... Olha a palavra, cheio de graça, olha que lindo. Lembra a mensagem de domingo que eu disse que Maria foi o quê? Agora, olha o que o texto diz de Jesus. Jesus foi o quê? Cheio de graça. Enquanto Maria era agraciada, aquele que estava no ventre dela era cheio de graça. Louvado seja Deus. Deus não permaneceu distante. Ele entrou na história, na nossa história. Ele entrou no nosso tempo. Ele entrou na nossa dor. E ele entrou na nossa limitação humana. Porque ele sentiu o que eu e você sentimos. Ele sentiu as dores que você sentiu, que você sente. Todos os seus limites, ele também sentiu. Ele também passou por isso. Ao contrário do que dizem, Jesus não viveu fazendo mágica. Estou com fome. Vou transformar essa pedra em pão. Não. De fato, era tudo que o diabo queria. Quando Jesus sai do Jordão, após ser batizado por João Batista, ele fica 40 dias no deserto. E ele é tentado por Satanás. E a primeira proposta de Satanás é: transforma essa pedra em pão. Está com fome? Jesus podia não ter nascido numa manjedoura, e sim num palácio. Jesus podia ter vindo na figura de um rei todo-poderoso, ao ponto de todos os reis e poderes, príncipes, majestades, reinos, povos se curvar diante dele. Ele podia. Mas esse não era o propósito. Não estava no propósito do Pai. Então ele veio da forma mais simples possível, inimaginável, por isso que Israel não aceitou. Por isso que os judeus não aceitou, porque os judeus esperavam um rei. O Messias que eles esperavam um rei que viesse com um poder fortíssimo, de soberania, ao ponto de fazer Roma e todos os outros poderes, todos os reinos se curvar. E aí vem Jesus sentadinho numa jumenta, entrando em Jerusalém. E os judeus disseram: esse é o rei dos judeus? Nunca, esse não é o nosso rei. Esse não é o nosso rei. Mas ele veio, o rei veio para os seus, como ele mesmo disse: eu vim para os meus, e os meus não me receberam. Mas ele veio. Ele veio na figura de servo. Ele cresceu no meio de servo. Ele aprendeu a servir. A vida de Jesus era servir. Ele serviu a mesa, ele serviu os outros. Todo o tempo em que ele esteve aqui, ele foi servo. Foi julgado como um ladrão, sem ter culpa, sem ter cometido nenhum crime. Foi mandado para a cruz. Morre, ressuscita, reaparece no meio do povo. Tem testemunhas que viram, e não apenas algumas pessoas, várias outras pessoas. E tem um detalhe: quando ele ressuscita, algo sobrenatural acontece. No dia da sua ressurreição, muitas outras pessoas que estavam mortas também ressuscitaram. Dezenas e dezenas de pessoas que estavam mortas naquele dia levantaram dos seus caixões e saíram andando para a rua. As pessoas viram, enxergaram aquilo.
algo sobrenatural acontece. Algo louco, algo inimaginável acontece. Jesus se ascende aos céus, na condição de um servo que ressuscitou, de um servo que cumpriu a vontade do Pai, mesmo depois porque ele poderia, depois de ressuscitar, aparecer direto lá na sala de Herodes, de Pilatos, de Pôncio Pilatos, aparecer para Pilatos. E aí, Pilatos? Lembra de mim? Nós tivemos uma conversa 3 dias atrás. Imagina o susto que Pilatos ia levar. Imagina ele aparecer na casa de Herodes. Não foi Herodes que jogou Jesus para o colo de Pilatos? Pilatos manda Jesus para Herodes. Herodes fala, não tem nada a ver com isso. Devolve Jesus para Pilatos. Pilatos lava as mãos. Fala, não, eu também não tenho nada a ver com isso. É os judeus, eles se viram. Vamos deixar que o povo escolha. Imagina Jesus ressuscitando e aparecendo na sala de Herodes. Herodes sentado. E Jesus aparece. E ele poderia fazer isso. Na sala de Pilatos, na cozinha dos sacerdotes fariseus, dos sumos sacerdotes. E Jesus continua na condição de servo, no meio dos servos, aparece para os servos e sobe como servo. É como se ele se apresentasse diante do Pai, dizendo, Pai, missão dada, missão cumprida. Quando ele chegasse lá na glória, Pai, missão dada, missão cumprida. Só que tem um detalhe muito importante. Esse servo vai voltar. Só que ele não vai voltar mais como servo. Ele vai voltar como rei. E quando ele voltar, todos os reinos dessa terra, vivos e mortos, todos, vivos e mortos, todos os poderes, todas as majestades, todos os príncipes, presidentes, líderes mundiais, todas, inclusive os anjos que caíram, Satanás e a sua legião de demônios, todos irão se curvar diante desse rei. Irão se curvar, mas não irão se curvar apenas por educação, irão se curvar na condição de servo. Aleluias. Aquele que nasceu como servo, viveu como servo, morreu como servo, ressuscitou como servo, subiu aos céus como servo, vai voltar como rei. E hoje, todos que creem nesses servos, nesse rei chamado Jesus, já o têm, já o possuem em sua alma através do Espírito, já tem alegria de se relacionar com ele através do Espírito, mas não esqueça, ele não é mais um menino, ele não é mais o servo, ele é rei. Jesus é rei. Jesus é? Pois bem, então isso contraria a teologia progressista, liberal, de que Jesus está pronto para nos abençoar, que Jesus, ele está pronto para te dar o que você precisa. Ao contrário, você tem que estar pronto para buscar nele aquilo que ele tem, que só o rei tem. Jesus não é garçom, ele é rei. Jesus não é servo, ele é rei. Jesus não está aqui para atender o seu pedido, você e eu estamos aqui para atender o pedido dele. Jesus não está aqui para servir você, Jesus está aqui para que eu e você o sirva. Jesus não está aqui para nos honrar, Jesus está aqui para ser honrado. É natural, é consequência da ação e reação. Uma vez que eu honro Jesus, eu vou ser honrado. Então ele se aproximou de nós e não há razão para vivermos distante dele. Amém? A primeira coisa, por que comemoramos o Natal? Porque Deus decidiu se revelar à humanidade. Segundo, comemoramos o Natal porque a humanidade precisava de um Salvador.
Não existe outro Salvador. Não existe na face da terra alguém capaz de salvar a humanidade a não ser Jesus. E Jesus já fez isso. Ele já fez isso. A salvação já foi dada. Ele não vai morrer de novo por nós. Jesus não vai morrer de novo. Ele não vai descer e ser crucificado mais uma vez. Ele não vai, ele já fez. A salvação já foi dada a nós. O nascimento de Jesus não foi um evento poético, mas um evento necessário. Algo que a humanidade precisava. E o nosso problema não era político, não era social, não era econômico. O nosso problema era espiritual. O problema da humanidade era espiritual. Veja o que Paulo diz sobre o problema que tínhamos antes de Jesus. Romanos capítulo 3, verso 23. Preste bem atenção. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso aqui é uma afirmação de Paulo sobre antes de Jesus. A minha condição é a sua condição antes de Jesus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O que é destituído? É um termo jurídico, destituído. Nós somos um advogado aqui. O que é destituído? Que? Afastado? É isso? Separado, distante, rompeu, quebrado, abandonado, sem direito algum. Assim éramos nós. E depois de Jesus, Paulo vai dizer em Colossenses que ele reconcilia o homem com Deus. E o que é que fez o homem se separar de Deus? Lá no Éden, lá com Adão e Eva, começou lá a treta, tudo começou lá no Éden. O primeiro homem, Adão, cai e arrasta com ele toda a humanidade. O segundo homem, Cristo, levanta os caídos, só que ele não arrasta com ele ninguém. Ele diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem tem fome, vem a mim e coma. Quem está perdido, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vem a mim e se encontre. Quem está ferido, vem a mim e encontre a cura. Quem precisa ser liberto, vem a mim, porque eu sou a libertação. E sintetizando tudo isso, ele vai dizer: vinde a mim, vós todos que estão doentes, caídos, feridos, cansados, que eu vos aliviarei. Adão cai e leva consigo a humanidade. Deus se levanta e faz um convite. Ele não arrasta ninguém. Ele não obriga ninguém. Nós sim. Nós que arrastamos, nós que levamos, nós que convencemos, nós que influenciamos. Ele não. E é aí que o Espírito Santo vem dizer: eu quero contribuir com você, eu quero colaborar com você. Você quer ir? É a melhor coisa a fazer. E aí você pensa: será? Será que vale a pena seguir esse Jesus? Eu quero. E aí então você vai. E você foi. E é por isso que você está aqui essa noite. Você pode aplaudir Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus não nasceu para nos entreter. Jesus nasceu para nos redimir. É diferente. Não há entretenimento no nascimento de Jesus. Portanto, este Natal e o que nós vamos fazer daqui a pouco, nós nos entretemos. As tortas, os bolos, as carnes, as lasanhas, né? Não é isso? Os camarões, né, Laís? Os yakisobas. Isso é para nós. Isso é nosso, e não há problema nisso. Não há problema nenhum nisso.
Mas quando ele nasce, não teve ceia, não teve panetone, não teve frango assado, não teve lasanha, não teve suco, não teve refrigerante. Quando ele nasce, não teve festa. Quando ele nasce, teve adoração. E o texto é claro que os magos do Oriente o adoraram, os pastores do campo o adoraram, o firmamento, as estrelas se curvaram, os animais se curvaram. Houve adoração, houve culto, não houve festa com comes e bebes. E no meio desse culto havia medo, havia insegurança, havia temor, havia preocupação. Enquanto Jesus era adorado, enquanto Jesus era venerado, enquanto Jesus era observado, enquanto Jesus era cultuado, o coração de Maria e José estava preocupado. Porque havia um decreto descido, Roma decretou que todas as crianças nascidas naquele mês tinham que ser mortas. Pilatos teve o seu trono ameaçado, porque chegou até o seu ouvido que um rei nasceria naquela cidade. Então não era ambiente de festa. Não teve janta, não teve Papai Noel, não teve bolas, não teve de bolas vermelhas, não teve nada disso que nós temos. Portanto, o Natal para nós não é comemorar o fato dele nascer. Natal para nós é comemorar o conjunto todo da obra, do propósito do seu nascimento, do porquê ele nasceu. E é isso que nos faz ser cristãos, genuinamente, verdadeiramente. Porque só um verdadeiro cristão entende o porquê Jesus nasceu. E Jesus nasceu, como eu bem disse domingo, especificamente para dar a vida dele por mim e por você. Então, quando perguntarem para você por que Jesus nasceu, se você responder, ele nasceu para libertar nós do pecado, a resposta é errada. Não é essa a resposta. Ele nasceu para nos curar, fazer milagre, também não é essa a resposta. Ele nasceu para cumprir um propósito no coração do Pai, que é salvar a humanidade. Ele nasceu para morrer, e a sua morte foi responsável em salvar a humanidade. Só entende o propósito do nascimento quem entende o significado da morte. Vira para a pessoa e fala assim: você entende o significado da morte? Pergunta para ela aí. Você que está em casa, pergunta aí para essa pessoa do seu lado. Jesus não nasceu para nos entreter. Então o Natal nos confronta com a verdade. Precisamos de salvação, não apenas de celebração. Precisamos de salvação e não apenas de celebração. Salvação é morte. Não tem como ser salvo se não morrer. Jesus encontra com Nicodemos. Nicodemos diz assim: mestre da lei, naquele tempo um homem extremamente religioso, como é que eu faço para ser salvo? Como é que é esse negócio? Você tem que morrer e tem que nascer de novo. Salvação está ligada com morte e não com vida. Salvação está ligada com morte e não com nascimento. Eu tenho que morrer primeiro. Nascer é consequência dessa morte, mas primeiro é morrer. Morrer para o mundo e nascer para Deus. Salvação está ligada com morte. Então o nascimento de Jesus está associado diretamente à sua morte. Não há como desconectar. Quem desconectou? A tradição religiosa. Então pouco se celebra no nascimento de Jesus a sua morte. Eu vou arriscar dizer, de cada 10 famílias que você vai se reunir hoje, uma vai falar da morte. Por quê? Porque a morte já tem um dia certo, né? A Páscoa. Não é isso? Que antecede a Páscoa. Ah, mas lá a gente toca nesse assunto. O sangue que foi derramado.
Lá a gente toca nesse assunto. Não, para nós está muito bem claro o porquê ele nasceu. Ele nasceu para nos salvar. O que ele fez por nós? Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 15. Veja o que ele fez por nós. O que ele fez por nós. Vai lá. Aqui resume tudo. Paulo resume tudo. Ele nos resgatou do domínio das trevas. Deixa o texto aí. Paulo não diz, ele nos resgatou das trevas. Paulo diz, ele nos resgatou de um domínio. Domínio significa possuir por completo. Domínio significa completude. Não é parte. Ninguém exerce domínio em partes. Ou eu exerço domínio em todo, ou eu não exerço domínio. O domínio é completo, o domínio é total. Domínio é isso. Eu tenho domínio sobre você. Eu quero beber água, não sei se eu vou deixar. Eu quero ir lá na rua de lá, não sei bem se eu vou deixar. Eu quero fazer isso, vou pensar no seu caso. Eu tenho domínio sobre o fulano, eu tenho domínio sobre o ciclano. Domínio é poder que você tem sobre alguém, e esse alguém não faz nada, absolutamente nada, sem a autorização de quem domina. Jesus nos resgatou do domínio das trevas. Antes de Jesus morrer por nós, nós estávamos sendo dominados pelas trevas. Trevas aqui, em seu contexto geral, é demônios. Todos os homens estavam amarrados, presos nas trevas. E ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ou seja, aqui é uma tipificação do que Jesus veio fazer. O que ele veio fazer? Implantar o quê? O reino de Deus. Então nós saímos das trevas e foram para o reino da luz. 14. Nele temos redenção, o perdão dos pecados. Então a Bíblia diz é nele, não é em Buda, não é em Kardec, não é em Maria, não é em João, não é em José, é nele, é nem em Jesus. Nele temos a redenção e perdão dos pecados. E versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o de primeiro, o primogênito sobre toda a criação. Isso revela o que para mim e para você? Revela que enquanto Deus estava fazendo a terra, Ele já havia gerado esse Cristo para morrer por mim e por você. O próprio Deus já havia se conectado a essa necessidade de que se Ele criasse o homem, Ele também teria que morrer pelos homens. Deus é soberano, Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é onipresente, porque Ele é Deus. Ele nos resgatou do domínio das trevas, Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado, Ele nos perdoou dos nossos pecados. Ele nasceu para fazer isso, e foi isso que Ele fez. Nós comemoramos o Natal porque o amor de Deus foi manifestado entre nós. O Natal é a encarnação, não é rein, é diferente. Rein, nós não cremos em reencarnação. Nós não cremos em reencarnação. Nós cremos em encarnação e ressurreição, é diferente. Vou repetir, nós não cremos em reencarnação. Nós cremos em encarnação e ressurreição. Jesus se encarnou e depois dele ninguém mais se encarnou. Não houve mais uma manifestação carnal de um Deus entre nós, a não ser Ele, o próprio Cristo. Mas aconteceu ressurreição. Houve ressurreição. Jesus ressuscitou, Lázaro ressuscitou. Natal é a encarnação do amor de Deus por nós. E eu encerro lendo 1 João capítulo 4, versículo 9 e 10. 1 João 4, 9 e 10. Dessa forma, Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele manifestou o seu amor entre Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele.
Quando Jesus nasce, é o amor de Deus que se manifesta no nosso meio. Quando Jesus nasce, é o Deus expressando para mim e para você, pecador, falho, o tanto que Ele nos ama, o tanto que Ele ama cada um de nós. Se coloque de pé aplaudindo ao Senhor Jesus.